minha relação com os livros, na verdade, começa antes mesmo de eu saber ler e escrever. Eu vivo e vivi esse privilégio que é ser filho de professores, e os livros tiveram sempre muitos registros assim dentro da minha casa. Sempre foram espaços com muitos livros, e os livros integravam quase que muitas possibilidades. Eles eram, evidentemente, materiais de trabalho dos meus pais, eles eram também uma maneira de diversão, uma atividade lúdica, eles integravam a paisagem fisicamente, a materialidade do livro integrava os espaços em que eu vivia e que eu circulava. Assim. Então, desde que eu me lembro, desde que eu sei que eu tenho memória, os livros estão por perto, assim, e exercendo sobre mim um lugar de fascínio e depois um lugar de intimidade. Enfim, sempre tiveram presentes de modos muito distintos, mas sempre centrais, assim. Então, os meus pais tinham esse hábito de fazer com que os livros estivessem ao alcance das mãos, e sempre muito preocupados que leituras eram possíveis, indicando que os livros eram aberturas, eles eram perigosamente maravilhosos, eles estavam ali, mas era também preciso saber para onde direcionar o desejo, para onde direcionar a vontade de ler, assim. E aí, como é comum, né, meus pais liam nesses momentos antes de dormir, momentos em que a gente passava coletivamente juntos. E eu me lembro, assim, os primeiros livros que eu lembro de ter amado também nisso, antes mesmo de saber ler, são essas coletâneas de 365 histórias antes de dormir. Enfim, esses livros que reúnem muitas histórias e são mesmo para esse momento da história para dormir, né? Da história para ser contada, quase que como um autoconvite ao sonho. Enfim, tinha esse lugar bastante onírico da coisa toda. Assim começa a minha relação com os livros, e depois disso existe essa fase escolar, né? Existe esse lugar meio protocolar da leitura. Eu me lembro que eu tinha essa relação de amar muitas coisas e não gostar muito de outras, e não entender exatamente como a leitura, que para mim era tão prazerosa em alguns casos, podia ser tão dura em outras circunstâncias, assim. E aí um outro grande acontecimento que eu me lembro bastante é de uma professora de português e de literatura que me ofertou um livro que chamava Poesia Marginal. Era um livro dessas coleções para gostar de ler. Acho que deve existir ainda essa coleção. Acho que era da editora Ática, se eu não me engano. E que faziam umas reuniões de textos com apresentações, enfim, com paratextos que de algum modo localizavam a produção do que estava sendo reunido nessas obras. E essa, que chamava Poesia Marginal, reunia poemas da Ana Cristina César, do Leminski, do Cacaso e do Francisco Alvim. E foi a primeira vez que eu li poesia com um encantamento e com uma abertura de uma nova emoção que eu nunca tinha sentido, porque até então a poesia, a linguagem da poesia, ela me encontrava em lugares super normativos, né? Me encontrava em lugares um pouco endurecidos, ouvia textos clássicos, lugares distanciados sobre uma experiência que eu porventura pudesse compartilhar. Mas quando eu li esses poemas dessa obra, Poesia Marginal, e eles eram curtos, e eles tinham uma coloquialidade, eles falavam sobre uma juventude, eles falavam sobre um modo de enfrentamento
Existia, evidentemente, um contexto político e social de cerceamento de liberdades, né? Foram poetas e artistas que produziram durante a ditadura militar brasileira, então acessar aquilo tudo me foi inaugural. Eu me apaixonei pela poesia ali, naquele momento. Também na juventude, eu vivi algo com os livros que foi um enfrentamento à minha solidão, assim. Eles conseguiram me acolher como ninguém e nada estava me acolhendo na época, assim. Uma adolescência muito solitária e com muita dificuldade de me formular. Era um momento em que eu vivia uma indefinição do que eu era, eu nem mesmo consegui me localizar no meio daquela onda que recai sobre a gente quando a gente é jovem e adolescente, enfim. E foram os livros que me permitiram criar uma certa ideia de comunidade, assim, uma comunidade que eu não tinha propriamente na vida que eu estava levando então, mas que desse jeito, via leitura, né, via fabulação, via ficção, eu conseguia acessar. É uma sensação que de fato eu não era sozinho, ou que eu até podia estar sozinho, mas que a vida não ia ser isso. E foi um momento muito importante para mim, porque eu entendi, para além de uma retórica, que de fato o livro pode salvar, né? A gente escuta esse tipo de coisa, às vezes, em determinados contextos, de que a arte salva, ou de que a linguagem produz uma resistência e permite que a vida seja possível, né? As ideias que envolvem o ato de resistir ou insistir. E esse foi um momento em que eu vivi na pele, de fato, o que é esse poder, né? Para além de uma discursividade, os livros, sim, podem salvar a vida da gente. Eu me lembro desse momento muito localizado que eu acho que se não fossem os meus livros, talvez eu vivesse muito desamparado, de fato, assim. Eu comecei a escrever bem cedo, assim. Acho que quando eu comecei a escrever, de fato, eu comecei a inventar histórias e narrativas e poemas e coisas que eu não sabia nomear propriamente. E eu começo fazendo isso de um jeito extremamente infantil, extremamente ingênuo e bastante aberto em relação a toda e qualquer prática que poderia vir a delimitar o que estava acontecendo ali. E eu acho isso bastante importante, assim, acho que eu me mantenho um pouco, eu tento me manter vibrando um pouco nesse lugar de uma escrita que não se preocupa exatamente em definir o que ela é, assim. Isso porque, na verdade, atualmente eu escrevo de muitos jeitos, em muitos lugares diferentes, assim, e às vezes existe a sensação de que cada escrita ou de que cada contexto requer um tipo de relação com a coisa, né? Academicamente, é uma escrita que se dá com algumas especificidades. O meu trabalho e a minha criação em poesia também tem um tipo de modo de relação. E eu tenho trabalhado bastante também como dramaturgo, ou seja, eu escrevo para teatro e isso me dá uma relação com a palavra, com a escrita. Para começar, para que a gente
investigue esse terreno possível, né, para que os livros sejam nossos aliados e que a leitura seja uma atividade prazerosa, é importante existir um movimento inicial, é importante existir um deslocamento que é do desejo. Eu volto a falar do desejo porque eu acho que é importante a gente se conectar com aquilo que nos faz vibrar de fato. Isso às vezes é via temática, isso é via assunto, isso às vezes é via autoria. Enfim, são tantas as portas de acesso, e às vezes são mais de uma, mas entender o que é exatamente essa coisa ou essas coisas que produzem nosso interesse, mas se permitir é importante em todos os aspectos, né? Tanto em uma relação com a leitura como em uma relação com a escrita, largar os livros. Eu nunca me esqueço de uma professora que eu tive na faculdade de jornalismo. Eu encontrei com ela quando eu já estava no mestrado e fazendo leituras muito difíceis e eu chorava lendo alguns textos que eu não compreendia, tinha uma relação um pouco desesperadora assim com algumas leituras que eu considerava muito, muito difíceis, e ela me deu um conselho que foi largar livros, largar a leitura é tão importante quanto chegar até o fim. E aquilo também me deslocou e me produziu uma coisa que tem a ver com essa abertura, com essa emancipação que eu estava falando, que é a coisa está tão aberta, né? A gente pode se relacionar de tantos jeitos que largar é uma possibilidade. Isso é muito lindo, né? A gente não precisa ter esse jeito purista de lidar com a coisa, que é uma vez que isso foi iniciado, preciso, com dor e sofrimento, chegar até o fim. Aprender a se dar o tempo e o espaço com aquilo que a gente quer ler é super importante. Eu diria, para quem ainda não tem uma relação muito boa com a leitura, ou que ainda não se encontrou com os livros, ou que acha que não gosta, fazer um exercício de pensar quais são as coisas que te capturam a atenção. Em várias outras questões, não sei, pense nos filmes, pense em temas, pense em atividades que te interessam e lugares, enfim, são tantas as possibilidades, e encontre livros sobre. Encontre livros que de algum modo se aproximem das coisas que te agradam. Eu acho que ativar o desejo, ativar o interesse, ativar aquilo que captura a tua atenção, aquilo que te envolve, pode ser um bom caminho para acessar os livros. Existem livros sobre todas as coisas, inclusive sobre coisas que não existem. Com certeza há uma obra, há uma publicação, há um texto que se comunique com você, que te faça se interessar, que a leitura aconteça de forma prazerosa, que a leitura aconteça. E a outra coisa que eu acho importante que a gente sempre pense é: a gente já lê, a gente lê a todo momento. De que modo a gente pode fazer com que essa leitura ela se dê de maneira direcionada? Entender por que é tão difícil, às vezes, parar em frente a um livro, né? Por que é tão difícil usar as horas disponíveis para ler? Essa relação com o tempo, que às vezes é uma das questões que afastam as pessoas da leitura, no sentido de ser uma atividade silenciosa e talvez um tanto solitária, e uma atividade que às vezes faz com que a gente precise parar, olhar para o modo com que a gente se relaciona temporalmente com as outras coisas, faz com que a gente possa reinventar essa relação.
Ou seja, se é possível passar 2 horas vendo um filme, um quarto desse tempo lendo, pode ser um modo de inverter essa distância. Entender a qualidade do tempo e a qualidade da leitura faz com que a gente se aproxime. Bem, eu vou ler um poema da Tatiana Nascimento, que é uma poeta brasileira. E eu escolhi esse poema, na verdade, porque ele me acompanhou muito em 2020, assim, em todas as em todos os sustos que a gente viveu em 2020, que segue vivendo ainda agora. Mas ele é um poema que chama Post-it. E eles são pequenos recados que me foram muito vitais para atravessar esse tempo. Está num livro da Tatiana Nascimento que se chama 7 Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo. E o poema diz o seguinte: vale lembrar do medo, é menor que o amor. Desaprender o ódio, o sonho é maior. Para recordar, a bala é menor que a luta. Para festejar, o desejo é maior que a norma. Nunca esquecer, a Bíblia é menor do que a fé e Deus é maior, muito maior que a igreja, qualquer que seja. Para mensurar, a cerca é menor que a terra. Para acalmar da seca, sempre volta a chuva. E para enfrentar a força bruta, resistir é maior. E para aguentar o pranto, o espanto e o tanto que eles, que só parecem tantos, querem acabar, a gente. A gente povo, a gente água, a gente bicho, a gente mata, a gente pedra, a gente rio, vento, mundo. Nossa seiva é maior, porque a gente é maior e a vida é maior que o medo da morte. Post-its da Tatiana Nascimento.